Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença do grande amigo e querido Tubino. Como é que vai, Nica? Beleza? Tudo bem? Tubino hoje vai falar sobre investimento nos Estados Unidos. Mas antes, Tubino, apresente-se ao nosso assinante, por favor. Tudo bem? Eu sou o Rogério Tubino, sou sócio titular do escritório de advocacia Tubino Associados, aqui em São Paulo. Tubino, a gente vai falar sobre investimento nos Estados Unidos. Então você, amigo, eu posso perguntar tudo que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Tudo que você quiser. Muita gente faz isso, você deve saber disso. Toda hora, todo mundo fazendo. As pessoas têm, como tem em qualquer lugar, tem o bom e tem o ruim. Por que fazer investimento nos Estados Unidos? Fazer investimentos nos Estados Unidos é uma opção hoje para todo empresário, para todo profissional qualificado que pensa em progredir na sua carreira e alcançar o mercado consumidor maior do mundo. O maior PIB consumerista do mundo é os Estados Unidos hoje. Tá, então isso serve, pelo que você falou, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Hoje a gente tem duas vertentes aí. A primeira da pessoa física que gostaria de migrar para os Estados Unidos. Quer dizer, construir residência lá, levar sua família. A outra é do empresário, que muitas vezes, impulsionado pelo crescimento dele no Brasil, quer colocar seu negócio nos Estados Unidos de forma diligente. Primeira pergunta, eu, pessoa física, como é que eu faço para migrar para os Estados Unidos e morar lá? É muito fácil. Você primeiro precisa fazer um planejamento. Além de ter muito dinheiro. Além de ter muito dinheiro. Não, olha, você tem essa opção realmente. Às vezes você está num estado da tua carreira como empresário que você quer, por exemplo, profissional liberal, que você quer ir para os Estados Unidos e progredir na tua carreira, entender um outro mercado. E os Estados Unidos é a base para a globalização. Então, se você tem uma vivência profissional nos Estados Unidos, você pode de lá evoluir, inclusive, para o Japão, para o Oriente Médio. Tá. Essa foi a pergunta inicial, mas o nosso foco mesmo é o empresariado. Negócio. Eu sei que você faz parte do NUSA, é isso? Isso. Explique o que é o NUSA, porque eu, empresário, eu não sei se isso serve para o pequeno, para o médio. O grande, com certeza, não tenho a menor dúvida. Sem dúvida. Mas o pequeno empresário, ele pode ser beneficiado com isso também? Primeiro explica o NUSA e depois vamos para a segunda pergunta. Vamos lá. A NUSA é uma cadeia de escritórios de advocacia, essa é a nossa plataforma, que dá apoio para a pessoa física e para a pessoa jurídica, ajuda a levar o seu negócio para os Estados Unidos. Então nós temos 26 anos no mercado e são 26 anos em 14 países diferentes, América Latina, quase todas as grandes capitais, a Europa e agora o Brasil. Pô, que maravilha. O pequeno empresário, que hoje, vamos chamar assim, pequeno e médio, é a maioria das empresas no Brasil hoje. As pessoas são mais regionais, você tem grandes empresas regionais no Norte, Nordeste, né? Se eu pretendo colocar minha empresa nos Estados Unidos, eu posso ter uma empresa no Norte, ser muito forte no Norte, na região Norte, e as pessoas não me conhecerem no Sul nem no Centro-Oeste. Como é que eu posso levar essa empresa? Quais são os riscos que eu corro? Sim. Né? E o que eu posso fazer? Então, como é que eu faço? Fale ali para o nosso assinante. Olha, qualquer um pode levar o seu negócio para os Estados Unidos. Para nós sabermos, uma empresa, quando você monta uma empresa nos Estados Unidos, você vai ter o mesmo tratamento que um americano que montou a sua empresa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito fácil para você montar uma empresa. Para você ter uma ideia, você abre uma empresa hoje em 24 horas e encerra a empresa em 48 horas no máximo. Existe uma desburocratização e uma facilidade para você montar a sua empresa e construir o seu negócio. Os Estados Unidos está muito interessado nos dias de hoje no empreendedorismo, na formação de um novo negócio lá. Então, isso é o primeiro ponto. Não existe esse medo. O medo não pode prevalecer. A gente está aqui para desmistificar qualquer barreira alfandegária, qualquer barreira cambial, qualquer barreira de tributação que a gente ache que possa ter para os Estados Unidos. Imagina os Estados Unidos como você abrir uma empresa no Brasil, mas com total desburocratização e com total incentivo do governo, inclusive. Tem uma regra nos Estados Unidos que diz o seguinte: quanto mais empregos você fornecer, quanto mais você fazer a economia girar, mais o governo vai se preocupar com você em te ajudar. Então, essa é uma máxima, já dizia o presidente Trump agora, junto com o nosso presidente Bolsonaro.
we are open for business. Então, os Estados Unidos está hoje num momento que abriga o pequeno, o médio e o grande empresário para receber investimento lá. Ótimo. E quais são as dificuldades que eu posso ter maiores para poder ir para os Estados Unidos? Eu estou te perguntando isso porque depois eu quero falar um pouquinho sobre porque tem muita gente indo para a Europa. Europa que eu digo mais Portugal. Então, qual é a concorrência que isso pode causar para quem quiser para os Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos a gente pode ter problema da língua, quando a gente está falando do pequeno e do médio, né? E quando eu estou falando de Portugal, a língua talvez seja a grande facilidade. Então vamos primeiro entender as dificuldades que eu possa ter, além do idioma, certo? Para depois a gente ir para a parte da Europa. Certo. Vamos lá. Pondo no fogo. Claro, está me pondo no fogo aqui. Os amigos são para isso. Tem uma diferença cultural. Eu acho que a primeira fase, quando você quer colocar o seu negócio no exterior, é você montar um belo planejamento. Sim. Então, esse planejamento passa primeiro por um item, o teu planejamento econômico, que a gente chama de business planning. Então, você, se tem um tipo de serviço ou um produto específico para colocar lá fora, você tem que primeiro fazer uma pesquisa de mercado para saber se o norte-americano conseguiria absorver o teu produto lá. E em que área você vai colocar o teu produto. Isso é muito importante. O tipo de pesquisa de mercado que a nossa empresa, a Nusa, por exemplo, faz, é completamente diferente de uma pesquisa de mercado feita usualmente no Brasil, onde se testa a capacidade de consumo, esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, por exemplo, se analisa, se você quer montar uma escola de natação, por exemplo, se analisam quantas escolas, quantas crianças existem numa área, qual é o potencial consumidor daquela área. E a rede franqueadora geralmente garante para você um resultado com base na experiência norte-americana dela. Então, o business planning é uma realidade completamente diferente, mas é o número 1 essencial. O segundo passo mais importante para o sucesso da tua empreitada é você construir uma empresa de bons conselheiros para o teu negócio. Porque essa não é uma aventura. Os Estados Unidos não é para... Não é? A gente sabe que o profissional está fora. Independente de você ser pequeno, médio ou grande, você precisa de um outro país, uma outra cultura, uma outra forma de enxergar o teu produto e a tua mensagem. Então, eu te aconselho você ter uma empresa de conselheiros e multidisciplinar para te ajudar nessa tua empreitada, para que ela não se transforme numa aventura. Então, o segundo passo seria... Esses conselheiros seriam de lá? De lá, americanos. Não adianta, você quando quer viajar, você Sim. consulta uma agência naquele país, exatamente a mesma coisa. Você tem que ter alguém local que conheça a cultura, conheça os costumes. Então, eu te aconselho a ter um bom advogado, um belo contador, porque a gente está falando de empresa, ou mesmo da tua família indo para lá. E aí você vai para um profissional de hospitality, por exemplo, se você está levando a tua família. Você tem que saber primeiro onde é que teu filho vai estudar, onde a tua filha vai dançar balé. E aí você define a tua área onde você vai morar, onde você vai comprar a tua residência ou alugar o carro que você vai comprar, dependendo do lugar. Então, tem esse conselheiro, que pode ser um advogado, um contador, um representante, um agente imobiliário que vai te ajudar a escolher. Essa gama de profissionais existe nos Estados Unidos, é disponível como aqui no Brasil, e eles estão acostumados a fazer esse tipo de trabalho. O terceiro passo mais importante é depois que você tem definido qual é o teu business plan, onde você quer chegar lá, algumas metas e alguns profissionais para te ajudar. O terceiro passo é você iniciar isso. Então, você formatar a tua ida para lá. E por isso, essa consultoria é tão importante para te planejar os passos. Você vai construir uma pessoa jurídica lá. Você vai se inscrever no CNPJ americano. Vai definir o tipo de sociedade. Assim como aqui, nós temos a SA e a limitada, lá eles têm as corporations, que equivalem às SAs, as LLC, a LLC. Então, você tem que achar o tipo societário mais adequado. E geralmente o advogado lá vai te dar esse suporte. Feito isso, é pegar a mala, entrar no avião e ir. Por quê? Desburocratização, juros baixíssimos, segurança jurídica, é o que os Estados Unidos oferecem. Sim, isso é... Eu sou advogado e a gente vive num cenário brasileiro muito difícil nos últimos 6 a 8 anos por causa de uma instabilidade jurídica mesmo. Uma alteração na política, e a gente está vendo, na política mesmo, em si, na parte tributária. Essa instabilidade jurídica
não existe nos Estados Unidos. As normas são razoavelmente perenes e isso traz para o investidor uma tranquilidade para planejar o seu futuro. Então, aliado a todo um environment, né, um ambiente em que você tem juros baixos, segurança para viver, segurança física, né, em qualquer lugar dos Estados Unidos. Um país que te oferece uma moeda razoavelmente estável e educação. Mesmo educação perfeita. Saúde. Pois é. Só isso já e nós muito. temos tanto para contribuir para eles. O que eu vejo, uma mudança de postura enorme nos últimos também 4 a 6 anos do norte-americano. Só mais uma pergunta antes da gente ir para a Europa. Se eu tiver aqui para lá, existe um valor mínimo que tem que ser, pelo menos, para o cara conseguir sobreviver, de investimento mínimo, que você tem ideia, para a gente passar e para o nosso assinante ter uma ideia? Olha, vamos falar de pessoa física. Cada caso é um caso. Sim. E eu acho que faz parte do planejamento para você ir, você estudar qual é o caso em que você melhor se enquadra. A Rede Nusa, ela trabalha com 4 vertentes. Ela trabalha com imigração, com business, né, que são os negócios, com investimentos, oportunidades de investimento, por exemplo, imobiliário, e com trade, que são as operações planificadas para você fazer importação, exportação, esse tipo de coisa. Quando você fala de pessoa física, a pessoa física ela tem que ter em mente, claro, o custo dela para ir para lá, mas o custo dela fica um pouco para trás quando você pensa em qualidade de vida. E eu acho que essa é a maior diretriz. Então, na imigração da pessoa física, os Estados Unidos têm mais de 180 tipos diferentes de vistos para o imigrante e para o não imigrante. Então, eu não sabia disso. Antes de eu começar a estudar e trabalhar. 180 tipos diferentes de vistos. Alguns deles, além do visto de turismo, alguns deles te dão green card. Negócio, turismo... Sim, mas são 180 categorias diferentes. Então, por exemplo, aquela pessoa física que tem qualidades especiais, um esportista que foi escalado para uma equipe olímpica, por exemplo, ele tem um tipo de visto muito, muito diferente. Assim como aquele profissional que é solicitado para fazer um trabalho lá. A empresa no exterior convida ele. Ou você pode abrir a sua empresa no exterior e a sua própria empresa no futuro pedir que você seja o dirigente dela nos Estados Unidos. Porque o brasileiro pode, sozinho e sem sair daqui, ter uma empresa nos Estados Unidos, constituir uma continuidade do negócio dele brasileiro lá. Mas ele também pode se mudar para lá e criar uma segunda estrutura nos Estados Unidos em que ele vai ser o dirigente da própria empresa. Então você se habilita para fazer o processo EB5 fazendo uma contribuição em dólar. Essa contribuição no ano de 2019 era de $500 mil. A partir de 21 de novembro de 2019, ela se tornou $900 mil mínimos para fazer essa contribuição. Mas ela te garante a tua possibilidade de aplicar para este visto que vai te conceder um visto EB5, que é um visto de permanência. Meu amigo, você vê que 15 minutos é muito rápido, é muito pouco, falei, né? Muito pouco. Mas eu quero te agradecer. Obrigado de coração. Quero te entregar o livro. Não acredito. Para você, uma lembrança do programa. Estou atrás do livro já há algum tempo. Obrigado. É minha referência. Vamos voltar para falar sobre outras áreas ainda, da qual você atua. Muito obrigado. Mas hoje o importante, o tema era esse. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. É uma honra. Se você quer ver este e outros programas, veja o nosso site ou no YouTube, no nosso canal, inscreva-se e deixe o seu like. Muito obrigado e até a próxima.